Espero que os irmãos estejam gostando da aula. Que coloque nos seus comentários se a aula está sendo objetiva, se está sendo cansativa. Irmão, o vídeo está muito longo, irmão, você não está explicando legal. Pode comentar aí, pode dar like, pode compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você quiser fazer algum comentário, pode escrever aí embaixo, dar sugestões. Estamos aqui abertos e aptos a ouvi-lo. Vamos retornar à nossa lição. O ponto 2 diz assim: murmuração e impedimento da primeira geração à terra prometida. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão Arão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 7, 1 a 2. Êxodo, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. Olha lá que Deus, olha que Deus está falando para Moisés. Olha lá, líder, o que Deus está falando para Moisés, e tome como exemplo na vida de você também. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Então, tudo que o mestre mandar, tudo que Deus mandar, quem é que está no momento na igreja? Quem é que está como o nosso legislador? Quem é que está como o nosso ajudador? Quem é que está como o nosso conselheiro na igreja, na atual graça que nós vivemos, na graça de Deus, que é o favor imerecido? Quem é que está? É o Espírito Santo. É Ele que está como nosso legislador. É Ele que está como nosso profeta. É Ele que está como nosso Deus. É Ele que está como nosso guia. É Ele que está como nosso mestre. Então, é a Ele que nós temos que obedecer. É a Ele que nós devemos prestar a homenagem. É a Ele que nós devemos ter a irrestrita obediência, sem questionar a sua ordem. Ele dá uma ordem e a gente tem que obedecer. Eu não concordo com a ordem do Espírito Santo, a ordem de Deus, a ordem de Cristo. Problema seu. O que nós temos que fazer é obedecê-lo irrestritamente. Gostando ou não, temos que obedecer. Após experimentar o grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. E eles começaram a dizer para Moisés: olha, Moisés, é o seguinte, nós já entendemos o que tu queres de nós. Tu tirou a gente lá do Egito para a gente morrer aqui, nesse deserto. No capítulo 16, versículo 3, ele diz: e os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos para até se fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Então eles tinham por certo que Deus tinha tirado eles de lá da terra do Egito, através das mãos de Moisés, para morrer ali no deserto. Então para eles era a certeza: não, a gente já entendeu, nós já entendemos o que está acontecendo aqui. Para a gente não morrer lá no Egito, Deus nos tirou para cá, para o deserto, para a gente morrer aqui. Mas lá era tão bom, lá a gente estava tão bem, se a gente morresse lá, pelo menos a gente tinha comido pão até se fartar, pelo menos tinha carne até a gente fartar de tanto comer carne. Tinha tudo, tinha bebida, tinha... Enfim, eles eram escravos lá, mas parece que o Deus deles era o quê? Era somente a comida. E muitos de nós crentes parece que temos um Deus chamado comida, pecado da glutonaria. Só abrindo um parênteses, já vou fechar. Abre parênteses, o pecado da glutonaria também leva para o inferno. Fecha parênteses. E ele diz assim: há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Logo,
não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade, de verdade de quem submerge, ou seja, quem está lá no fundo da murmuração, mas sim de uma impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Então, o murmurador, como eu falei em um outro vídeo, o murmurador ele acaba desobedecendo o quê? A liderança bíblica mesmo dada por Deus. Se eu começo a desobedecer, se eu começo a entrar em zona de confronto, um líder que realmente é um líder comissionado por Deus, era um líder ordenado por Deus, se eu começo a ter embate com ele, se eu começo a guerrear contra ele, e é um líder que é segundo o coração de Deus, eu começo a fazer tudo errado, eu começo, como ele falou, a submergir nessa murmuração, começo a estar com impaciência, ingratidão e desrespeitar essa liderança bíblica falando onde está na Bíblia aqui. Se esse pastor, ele segue a liderança bíblica, se esse pastor, esse líder, ele segue o que Cristo manda, ele segue o que a palavra de Deus nos ordena, que nos orienta. Se eu começo a bater de frente com ele, se eu começo a querer fazer as coisas da minha própria forma, da minha própria vontade, então sim, eu vou estar incorrendo nesse pecado da murmuração e, consequentemente, eu posso até contaminar outras pessoas do grupo, do meio evangélico, e posteriormente o meu caminho é o inferno, o meu caminho é morte espiritual. Então esse é o cuidado que nós temos que ter também. Como ele falou assim, a murmuração contra líderes escolhidos por Deus. Então, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Então, eu também vou ser impedido de chegar à terra da promessa. Onde vai ser a minha terra da promessa? Onde é a nossa terra da promessa? Onde é? É lá em Israel? Não. Onde é que nós vamos morar? No céu? É o céu que é a nossa morada. É lá que é a nossa Canaã celestial. Então, tudo que a gente fizer vai ficar sendo marcado ponto. E isso vai ser decisivo para a nossa vida lá na eternidade. Se a nossa eternidade, teremos uma vida eterna, isso é fato. Isso é verdade, uma vida eterna nós teremos. Ou vai ser no céu, ou vai ser no paraíso, ou vai ser junto de Deus, ou a minha vida eterna vai ser junto lá no lago de fogo e enxofre com Satanás e seus demônios. São duas escolhas que tem a fazer. Mas Deus nos orienta a escolher sempre a melhor parte, que é morar do lado dele, é morar junto com ele, estar com ele toda a eternidade. Ponto 2. A murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Isso a gente já leu ainda agora. Lá em Êxodo 16:4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. A gente vai abrir de novo lá em Êxodo, só para você lembrar. Êxodo capítulo 16, versículo 12. Vamos lá. Êxodo 16, versículo 12 diz: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, mesmo com o povo desobediente, mesmo com o povo ali murmurando, reclamando, Deus é tão bom, Deus é tão piedoso, Deus é tão compassivo, que ele disse, olha, eu sei, eles estão reclamando de mim, Moisés, fica tranquilo. Não é de ti que eles estão reclamando, não. Não é contra a tua liderança, Moisés. Eles estão me atingindo. Mas eu, como eu sou um pai amoroso, como eu sou um pai piedoso, compassivo e velo pela minha palavra, fica tranquilo, Moisés, deixa comigo. Eu vou dar o que eles querem. Eles querem comida? Então eles vão comer até se fartar. Fica tranquilo que eu me entendo com eles. Então veja bem, a compaixão. Ora, o Senhor contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Está lá onde? Hebreus 4, 16.
A gente volta lá para Hebreus capítulo 4, versículo 16. Está aqui, já está marcado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Ou seja, para nós chegarmos até o trono da graça, que é o trono de Deus, nós temos que chegar com confiança lá. Não vamos chegar ao trono de Deus com ingratidão. Não vamos chegar ao trono de Deus com queixa. Não iremos chegar lá com murmuração, com reclamação, jogando na cara de Deus. Querendo forçar Deus a fazer o que eu quero, o que eu determino, o que eu mando, o que eu estou desejando. Não. Temos que chegar com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então é isso que tem que acontecer na nossa vida. Preste atenção. A murmuração, prestemos bem atenção, a murmuração contra Deus sempre vai nos deixar aonde? Em vantagem? Não, sempre em desvantagem. Sempre iremos perder, sempre iremos afundar, submergir mais e mais e mais e mais no pecado. Quando estamos nos revoltando contra Deus, ainda que indiretamente, ainda que o murmurador sempre diz, não, eu não murmuro contra Deus não. Eu estou reclamando, eu estou expondo o que eu quero, eu estou expondo as minhas necessidades, mas na verdade o murmurador, ele acha que ele está com a razão, ele acha que ele é o dono da verdade, ele acha que toda a verdade está nele e não em Deus, ele acha que só ele que sabe resolver algo. E Deus não. Não. Quando eu precisar de Deus, eu vou até Ele. Mas eu sei me virar sozinho. Mas o murmurador, ele tem esse desejo de sempre... Ele não tem uma atitude humilde. Ele tem uma atitude arrogante, de autossuficiência, de saber que somente Ele tem todo o conselho, não Deus. Ponto 3. Por que é perigoso murmurar? Aí fica uma pergunta para nós. Por que esse perigo da murmuração? Por que é tão perigoso murmurar? Fica uma pergunta para nós. A palavra de Deus diz que quem se endurece contra Deus e teve paz? É uma pergunta. Quem se endurece contra Deus? Está em Jó. E teve paz. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes coisas de Deus que o Senhor fez em nossa vida. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. Como a gente leu lá em Coríntios, está lá em Romano também. O murmurador tem que ter esse cuidado. Tudo que Deus fez por mim, tudo que Deus fez por nós, o sacrifício ali de Jesus na cruz do Calvário, ali aberto, os braços abertos, morrendo por mim, morrendo por você. Foi 6 horas praticamente naquela cruz, com fome, com sede, com calor, com dores, quase para desmaiar, mas ali até o fim Jesus ficou para nos salvar. O sacrifício que jamais homem algum poderia fazer, ele fez por nós. O sacrifício que a cruz na verdade era para mim. Eu não ia salvar a humanidade morrendo na cruz, mas ele salvou. Ele nos salvou, morreu por mim, morreu a minha morte, sentiu a minha dor, sentiu a minha angústia, sentiu a dor da separação que ele tinha com o Pai. Ele se separou do Pai. Ele ficou separado do Pai 3 dias. Mas ele fez tudo isso por quem? Por nós. Por amor de nós. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o murmurador, o perigo da murmuração é esse. Qual é o perigo de murmurar? Por que é perigoso murmurar? Porque eu acabo desacreditando, eu acabo deixando de ter confiança em Deus
E eu acabo esquecendo do que Deus fez por mim, dos benefícios que Deus fez por mim, de todas as coisas boas que Ele me proporcionou. Eu acabo colocando mais coisas ruins na balança e se esquecendo das coisas boas que Ele me proporcionou. Tá bom? Então vamos ficar por aqui nesse comentário do ponto 3, murmuração e impedimento da primeira geração à terra prometida. Vamos fazer uma pausa. Nós iremos fazer essa pequena pausa e logo retornaremos com mais um vídeo. Deus abençoe mais uma vez.